Eu nunca imaginei que uma simples ida à lavanderia pudesse mudar o rumo da minha vida e da minha família. Era um dia comum, desses em que a rotina parece correr no automático, quando minha nora me pediu para pegar o casaco que havia deixado lá dias antes. Não hesitei, afinal sempre me ofereci para ajudar nas pequenas tarefas, ainda mais quando envolviam meus netos ou qualquer coisa que pudesse aliviar o peso do dia para eles. Coloquei o casaco dela no pensamento como apenas mais um detalhe da tarde, algo que eu resolveria no caminho de volta do mercado, sem dar a mínima importância. Mas bastou entrar naquela lavanderia, sentir o cheiro forte de sabão em pó misturado ao vapor quente das máquinas, para que algo em mim começasse a se agitar sem explicação. O dono da lavanderia era um velho conhecido meu, daqueles que cresceram comigo no mesmo bairro e que, mesmo com os anos, mantiveram um olhar que sabia reconhecer quando algo não estava certo. Ele me recebeu com a mesma simpatia de sempre, mas bastou eu dizer o nome da minha nora para que seu rosto endurecesse. Não foi imediato, foi sutil, como se uma sombra tivesse atravessado seus olhos, e isso me deixou inquieto. Ele foi até os cabides, retirou o casaco e o trouxe até mim. Mas ao invés de simplesmente me entregar, fez um gesto quase imperceptível para que eu me aproximasse. Achei estranho, mas obedeci. Com o casaco nas mãos, ele se inclinou levemente. Baixou a voz, como se temesse ser ouvido, e disse algo que fez meu estômago revirar. Você precisa tirar seus netos de casa antes do amanhecer. Fiquei paralisado por um instante, incapaz de reagir de imediato. Aquelas palavras soavam absurdas, deslocadas, sem sentido, e mesmo assim havia nelas uma gravidade que me fez estremecer. Perguntei em voz baixa o que ele queria dizer com aquilo, tentando manter o tom firme, mas sem esconder a preocupação que já começava a me corroer. Ele não respondeu de imediato, apenas olhou em volta como se tivesse certeza de que alguém poderia estar espionando. Foi então que retirou uma pequena sacola plástica debaixo do balcão, como se fosse algo que tivesse escondido de propósito. Empurrou-a discretamente na minha direção e murmurou: encontrei isso no casaco da sua nora. Não falei nada para ninguém, mas você precisa saber. Meu coração disparou. Abri a sacola com mãos trêmulas, esperando encontrar talvez dinheiro escondido, alguma joia perdida, ou no máximo algo trivial. Mas o que vi me gelou até a medula. Não vou descrever ainda em detalhes o que estava ali, porque naquele primeiro instante nem eu mesmo consegui processar completamente. Era o tipo de coisa que não se espera encontrar em um casaco, o tipo de objeto que traz consigo um peso silencioso, como se carregasse histórias sombrias e intenções ocultas. Fechei a sacola quase que por instinto, olhando ao redor como se todos pudessem ver através dela, como se cada pessoa que passava na calçada soubesse exatamente o que eu estava segurando. O dono da lavanderia colocou a mão no meu ombro e disse com firmeza, quase num sussurro agressivo: eu conheço você desde menino. Sei que não é homem de se impressionar à toa. Mas estou lhe dizendo, pegue seus netos e vá embora de casa antes que seja tarde. Esse casaco não esconde apenas lã e tecido. Ele trouxe até mim um recado que não é para ser ignorado. Naquele momento, senti como se o chão tivesse cedido sob meus pés. O rosto da minha nora me veio à mente com nitidez. Seu sorriso, seus gestos sempre controlados, a forma como tratava a todos com uma cordialidade que beirava a frieza. Nunca havia confiado plenamente nela. Havia sempre uma distância, como se fosse uma atriz desempenhando um papel perfeito demais para ser verdadeiro. Mas jamais imaginei que pudesse haver algo concreto, algo real e perigoso, escondido atrás daquela máscara social impecável. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos,
Mas quanto mais olhava para o casaco dobrado em meus braços e lembrava da sacola em minhas mãos, mais claro se tornava que eu estava diante de algo muito maior do que uma simples desconfiança. A caminhada de volta para casa foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia ecoar um peso que eu não conseguia compartilhar com ninguém. Olhava para as pessoas na rua e me perguntava se alguma delas poderia, por acaso, carregar dentro do bolso um segredo tão devastador quanto aquele. O vento frio da tarde me acertava o rosto, mas era como se não existisse, pois dentro de mim tudo queimava em um estado de alerta permanente. A cada esquina, imaginava minha nora me observando, calculando se eu já havia descoberto. Quando finalmente cheguei, vi meus netos brincando no quintal, rindo como se o mundo fosse apenas um lugar seguro e inocente. Foi então que a responsabilidade desabou sobre mim com toda a força. Eu precisava protegê-los, custasse o que custasse. Enquanto observava, segurei o casaco com firmeza e senti o peso da sacola dentro dele. Não era apenas tecido, não era apenas um objeto esquecido, era uma mensagem disfarçada, um fragmento de algo muito maior. Meu amigo da lavanderia não usaria aquelas palavras sem motivo. Ele me conhecia desde criança, sabia do meu caráter e do meu silêncio. Ao me dizer aquilo, ele não estava apenas me alertando, estava me confiando a vida dos meus netos. E no fundo do meu coração eu já sabia. A partir daquele instante, nada mais seria igual. Quando cheguei em casa, ainda com o casaco da minha nora dobrado no braço e a sacola escondida no bolso interno do meu casaco, senti como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir. O olhar inocente dos meus netos brincando no quintal contrastava com o peso do segredo que eu trazia comigo, e por um instante hesitei em entrar, como se atravessar a porta fosse o mesmo que abrir caminho para um precipício. Aquele objeto, aquela coisa que eu tinha visto dentro da sacola, não me saía da mente, mas ainda não conseguia aceitá-lo como real. Talvez, pensei, fosse apenas uma coincidência, algo que não significava exatamente o que parecia significar. Mas quanto mais eu tentava me convencer disso, mais sentia que estava apenas me enganando, porque a verdade já tinha se infiltrado em mim como veneno, corroendo minhas certezas e transformando cada gesto da minha nora em uma sombra suspeita. Esperei o momento certo, subi devagar para o quarto e fechei a porta atrás de mim. Coloquei a sacola sobre a cama e fiquei alguns segundos parado, olhando para ela como se fosse uma criatura viva, algo que pudesse saltar sobre mim a qualquer instante. Respirei fundo, tentando reunir coragem, e então a abri com movimentos lentos, quase cerimoniais. Lá dentro, o objeto estava envolto em um pedaço de tecido úmido, que exalava um cheiro metálico e desagradável. Era um celular, mas não um aparelho comum. O vidro da tela estava trincado, manchado com algo que parecia sangue seco em suas bordas. E junto a ele havia uma pequena chave prateada, daquelas que não pertencem a nenhuma fechadura de casa comum, mas a algum tipo de armário ou caixa de segurança. Minha mente correu em várias direções ao mesmo tempo, cada uma mais aterrorizante que a outra. O que aquilo estava fazendo no casaco da minha nora? De quem era aquele celular quebrado? Por que havia manchas nele que pareciam tão suspeitas? E pior, o que significava aquela chave escondida junto com ele? Não precisei de muito para entender que aquele celular não era dela, mas de outra pessoa. A tela, apesar dos trincos, ainda mostrava lampejos de notificações quando o botão lateral era pressionado, mas não era possível desbloqueá-lo sem o código. O nome que aparecia em algumas mensagens parcialmente visíveis fez meu coração parar por um segundo. Era o nome de um homem que eu conhecia de vista, alguém que havia desaparecido há poucas semanas sem deixar rastro.
Lembrei das conversas de vizinhos, dos comentários soltos nas redes sociais, do silêncio incômodo que a cidade inteira parecia ter adotado sobre o assunto. E agora, de repente, eu estava com o celular desse homem nas mãos, escondido no casaco da minha nora. Fechei a sacola rapidamente, como se quisesse negar a própria visão. Sentei na beira da cama, sentindo as mãos suarem e a respiração falhar. A frase do meu amigo da lavanderia voltou à minha mente com mais força ainda. Tire seus netos de casa antes do amanhecer. Ele sabia. De algum jeito, ele tinha entendido o peso daquilo antes mesmo de me entregar a sacola. Não se tratava apenas de um segredo qualquer, mas de uma ameaça real, algo que colocava em risco não apenas a reputação da minha nora, mas talvez a segurança de toda a minha família. Enquanto eu tentava raciocinar, ouvi passos pelo corredor. Escondi a sacola no fundo do armário e disfarcei, como se estivesse apenas organizando algumas roupas. Era ela. Minha nora bateu de leve na porta e perguntou, com a voz calma e cortês de sempre, se eu havia conseguido buscar o casaco. Respondi que sim, sem abrir a porta, tentando soar normal. Ela riu suavemente e disse que mais tarde passaria para buscá-lo. Aquela naturalidade me apavorou mais do que qualquer grito poderia ter feito. Era como se nada tivesse acontecido, como se ela não carregasse sobre os ombros um segredo tão denso e escuro. Passei o resto do dia com a mente em guerra. Cada gesto dela parecia ensaiado demais, cada palavra carregada de uma intenção que eu não conseguia mais enxergar como inocente. Ao mesmo tempo, eu não podia correr o risco de agir de forma precipitada. Precisava de certeza, precisava de provas, precisava entender o que exatamente estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Mas uma coisa já estava clara para mim. Meus netos eram o centro de tudo. Não importava o que ela tivesse feito, não importava qual fosse a verdade escondida naquela sacola. Eu tinha que garantir que eles estivessem fora de perigo. Quando a noite caiu, não consegui dormir. Levantei-me várias vezes para verificar se a sacola ainda estava escondida no mesmo lugar. Em um momento de desespero, voltei a abri-la, tentando encontrar mais pistas. Notei que, além do celular e da chave, havia também um pedaço de papel dobrado em várias camadas, quase invisível no fundo. Desdobre-o lentamente, revelando uma anotação rabiscada à pressa, com palavras quase ilegíveis. As poucas que consegui decifrar eram suficientes para me deixar em estado de choque. Antes do amanhecer, não confiar em ninguém. Eles já sabem. Era como se fosse uma mensagem de alerta, deixada por alguém que sabia que o tempo estava se esgotando. As peças começaram a se encaixar de forma assustadora. O celular de um homem desaparecido, a chave de algo ainda desconhecido, a anotação enigmática e, por trás de tudo isso, a presença silenciosa da minha nora, que agora me parecia cada vez mais uma figura de duas faces. Sentia a garganta seca e o coração acelerado. Não havia mais volta. O que quer que estivesse acontecendo, eu estava no centro disso agora, e a responsabilidade recaía sobre mim. Eu precisava descobrir a verdade, mas antes disso, precisava tomar a decisão mais difícil da minha vida. Como proteger meus netos sem revelar a ela que eu já sabia demais? Naquele instante, percebi que cada segundo se tornaria crucial, que cada olhar trocado à mesa, cada palavra dita no café da manhã seguinte carregaria uma tensão invisível. Eu sabia que a sacola não deveria estar ali, que aquele objeto jamais deveria ter sido encontrado e que, ao estar em minhas mãos, havia se tornado a chave para algo que poderia tanto salvar quanto destruir. Naquela noite, depois de esconder novamente a sacola no fundo do armário, sentei-me na poltrona do quarto com as luzes apagadas e fiquei ali, imóvel, escutando apenas o som distante da casa que adormecia.
O silêncio parecia ter peso próprio, e cada estalo do madeiramento soava como um sinal de que eu estava prestes a ser descoberto. Fechava os olhos e via o rosto dos meus netos, tão inocentes, tão alheios ao que se passava ao redor deles. Era essa a imagem que me mantinha desperto, porque já não havia dúvida, o segredo escondido no casaco da minha nora não era apenas um detalhe sinistro, mas um perigo real, algo que poderia engolir todos nós sem deixar rastro. O medo pela minha família, especialmente por aquelas crianças que mal tinham começado a vida, foi como um estalo dentro de mim, um instinto de sobrevivência que não me deixava pensar em mais nada além de como tirá-los dali. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. Caminhei pela casa com passos medidos, como quem se move em território inimigo. Na cozinha, preparei o café sem barulho, e enquanto mexia a colher na xícara, cada som metálico me parecia alto demais, capaz de acordar os segredos que se escondiam sob aquele teto. Quando vi meus netos descerem as escadas, sonolentos, pedindo pão e leite, meu coração se apertou. Eles eram a razão de tudo, a única motivação que me fazia manter o sangue frio diante daquilo que estava se desdobrando. Sorri para eles como sempre, escondendo o tumulto que me consumia por dentro, e percebi como é fácil mascarar o desespero quando o amor exige que a calma seja fingida. Passei a manhã observando discretamente minha nora. Ela parecia alheia a tudo, organizava as coisas da casa, falava sobre assuntos banais, ria de uma mensagem no celular, e essa normalidade aparente me inquietava mais do que qualquer atitude suspeita. O verdadeiro perigo está justamente aí, quando o inimigo parece inofensivo, quando sua máscara é tão convincente que até nós mesmos começamos a duvidar daquilo que vimos com nossos próprios olhos. Mas não havia como negar o que estava guardado no meu armário. Não havia como esquecer o celular manchado de sangue seco, a chave misteriosa e a anotação enigmática. A prova estava ali, silenciosa, esperando o momento certo para se transformar em tempestade. Enquanto fingia normalidade, comecei a pensar em maneiras de proteger os meninos sem levantar suspeitas. Não poderia simplesmente sair com eles em plena luz do dia, porque ela perceberia. Tampouco podia inventar desculpas fracas, porque minha nora tinha olhos atentos, daqueles que percebem deslizes em detalhes mínimos. Era preciso pensar em algo maior, mais calculado, um plano que me permitisse tirá-los de casa sem que ela tivesse tempo de reagir. A lembrança da frase do dono da lavanderia ecoava sem parar, antes do amanhecer. Era como uma contagem regressiva invisível, e eu sentia que cada minuto que passava nos empurrava para mais perto do abismo. Decidi que a melhor maneira seria preparar as crianças de forma indireta. Passei a tarde conversando com eles sobre viagens, sobre passeios no campo, sobre como às vezes é divertido dormir fora de casa, em uma aventura improvisada. Eles riram, animados, sem imaginar que por trás das minhas palavras havia um desespero profundo, uma tentativa de plantar neles a ideia de que sair repentinamente poderia ser algo divertido e não um ato de fuga. Quando eles me pediram para contar histórias antes de dormir, inventei narrativas de heróis que salvavam suas famílias, levando-os para longe de lugares perigosos. Naquele instante, percebi que até a fantasia era um recurso de sobrevivência, porque moldava na mente deles uma aceitação inconsciente para o que estava por vir. Já minha nora se manteve serena o tempo todo. À noite, quando todos estavam reunidos para o jantar, ela falou sobre planos para o fim de semana, sobre uma visita que queria fazer a amigos. Falava com confiança, gesticulava com naturalidade, mas eu sentia em cada palavra um peso disfarçado. Não sei se era minha mente projetando medos ou se ela realmente tinha consciência de que eu já havia visto demais.
Seu olhar cruzava o meu de vez em quando, rápido, firme, como quem mede uma distância, e era impossível não sentir um frio percorrendo minha espinha. Quando todos subiram para dormir, voltei à poltrona do quarto, exatamente como na noite anterior. Mas dessa vez não havia apenas medo, havia também decisão. Eu não podia esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Precisava agir, e precisava agir rápido. Peguei um caderno velho na gaveta e comecei a anotar possibilidades, horários em que a casa ficava mais silenciosa, rotas de saída, lugares onde eu poderia levar os meninos sem que ela suspeitasse. Cada palavra rabiscada parecia a preparação de uma batalha, e de certo modo era exatamente isso. Não era apenas um embate contra uma pessoa, mas contra o desconhecido que ela escondia, contra a ameaça que pairava sobre todos nós. Naquele momento, pensei também em meu filho, marido dela. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, e a lealdade cega que tinha à esposa o tornava um obstáculo. Eu sabia que não poderia contar com ele, porque a verdade, se revelada sem provas incontestáveis, seria tratada como paranoia de um velho cansado. Era cruel admitir isso, mas percebi que eu estava sozinho, que ninguém além de mim poderia ver o que se desenrolava por trás daquela fachada. Esse isolamento me fez lembrar da infância, das histórias que ouvíamos sobre lobos que se infiltravam nos rebanhos, atacando sem serem notados até que fosse tarde demais. Minha nora agora era esse lobo, e meus netos, o rebanho que eu precisava proteger. O peso da responsabilidade começou a me esmagar, mas ao mesmo tempo me deu uma força inesperada. O medo, antes paralisante, tornou-se um motor interno que me obrigava a pensar em cada detalhe com precisão. Eu sabia que o momento de agir se aproximava, que não podia esperar por mais sinais, porque já os tinha de sobra. O instinto me dizia que a qualquer deslize, a qualquer olhar em falso, tudo poderia desmoronar. Então comecei a arquitetar, passo a passo, a estratégia que me permitiria retirar as crianças dali sem que minha nora percebesse. E enquanto a madrugada avançava, percebi que o medo pela minha família não era apenas um peso a carregar, mas a centelha que me faria lutar contra qualquer coisa que viesse pela frente. Eu estava sozinho diante de um segredo escuro, armado apenas com a verdade que não podia revelar, e com o instinto de um avô disposto a enfrentar até o impossível para proteger aqueles dois pequenos. Era apenas o início, mas eu já sentia que a batalha tinha começado e que o tempo não estava a meu favor. Nos dias que se seguiram ao aviso do dono da lavanderia e à descoberta da sacola escondida no casaco, comecei a observar minha nora com a atenção de quem já não confia nem no próprio silêncio da casa. Eu não podia me deixar levar apenas pelo choque daquilo que vira. Precisava de sinais concretos que confirmassem ou desmentissem o que meu instinto já gritava. E, ao observar, logo percebi que havia algo além da normalidade forçada com que ela se apresentava. Pequenos detalhes começaram a saltar aos meus olhos, como se sempre estivessem ali, mas só agora, depois de saber demais, eu fosse capaz de enxergá-los. Notei primeiro nas conversas telefônicas. Ela sempre falava baixo, recolhida em cantos da casa, como se fosse natural procurar privacidade. Mas a diferença estava no modo como encerrava bruscamente a ligação quando alguém se aproximava, ou como mudava de assunto em segundos, passando de um tom grave e quase áspero para uma doçura fabricada. Às vezes, caminhando pelo corredor à noite, eu ouvia a cadência acelerada da voz dela no andar de baixo, palavras soltas que escapavam entre pausas longas. Amanhã, ninguém pode saber, ele desconfia. Eu parava, paralisado, e ficava ali tentando capturar cada fragmento, mas bastava um ruído meu para o silêncio se instaurar novamente. Quando descia,
encontrava-a sorridente, mexendo no celular como se estivesse apenas distraída em redes sociais. Depois foram os movimentos dentro da casa. Ela sempre teve uma rotina organizada, quase metódica, mas agora havia alterações que me incomodavam. Acordava mais cedo do que de costume e saía antes do sol nascer, alegando compromissos vagos. Voltava no meio da tarde com sacolas pequenas, sem que jamais mostrasse o que havia comprado. Quando perguntei uma vez, disse que eram presentes para amigas, mas nunca vi ninguém aparecer para recebê-los. Havia também o detalhe dos armários. Reparei que algumas portas estavam sempre trancadas, quando antes ficavam abertas. No início pensei ser excesso de zelo, mas depois compreendi que era mais um sintoma de que ela escondia algo em plena vista, confiando que ninguém se atreveria a desconfiar dela. Aos poucos, as crianças começaram a fazer comentários que me arrepiaram. Um dos meus netos, com a naturalidade própria da infância, disse durante o café da manhã que a mãe havia pedido para nunca repetir certas coisas que ela falava ao telefone. O menino riu, achando divertido guardar segredos da vovó e do vovô, mas para mim foi como uma lâmina atravessando o peito. Aquilo confirmava que até eles estavam sendo envolvidos em sua rede silenciosa de mistérios, e isso só aumentava minha urgência em tirá-los dali. Outra pista veio de forma ainda mais inesperada. Certa tarde, quando ela saiu apressada dizendo que precisava resolver um problema bancário, esqueci meus óculos na sala e voltei para buscá-los. Ao entrar, vi o computador dela ainda ligado. A tela exibia uma página de reservas de passagens, mas os destinos não eram de férias em família. Eram cidades distantes, nomes que não tinham qualquer conexão com nosso círculo de vida. Havia datas próximas, quase sobrepostas, e números que pareciam códigos de transferência. Antes que eu pudesse examinar melhor, ouvi o barulho da chave na porta e corri para desligar a tela, fingindo que apenas havia passado pela sala. Aquela noite mal consegui comer, imaginando para onde seriam aquelas passagens, quem viajaria e o que significava todo aquele planejamento oculto. Passei também a reparar no modo como ela se relacionava com meu filho. Antes, ainda que eu tivesse reservas sobre sua frieza, ela mantinha uma cordialidade, uma encenação de esposa dedicada. Mas agora havia um distanciamento sutil, um olhar que evitava se prolongar, uma pressa em encerrar conversas. Quando ele falava sobre planos futuros, ela sorria e mudava o assunto para banalidades. Não era a mesma mulher que se esforçava para parecer parte da família. Era como se tivesse se desligado de tudo, como quem já está com um pé fora da vida que leva, preparando o terreno para uma saída calculada. Comecei a juntar as peças em silêncio, anotando em um caderno escondido os horários de suas saídas, as ligações misteriosas, as frases soltas. Não confiava mais apenas na memória, porque temia que, ao confrontá-la ou ao revelar a verdade a alguém, minhas palavras fossem consideradas fruto de paranoia. Eu precisava de provas, ainda que minha alma já gritasse a certeza. Cada detalhe se tornava uma pista, cada gesto um indício, e no fundo eu sabia que estava montando um quebra-cabeça, cujo desenho final seria muito mais sombrio do que eu desejava. Certa noite, quando já estava deitado, ouvi passos no corredor e abri uma fresta da porta. Vi minha nora caminhando em direção ao quarto das crianças, mas o que me gelou foi o fato de que ela não acendeu a luz nem entrou. Apenas ficou parada diante da porta por longos segundos, imóvel, como quem observa em silêncio através da madeira. Meu coração quase explodiu. Eu quis levantar, mas algo em mim disse para esperar. Então, ela se afastou devagar, voltou para o quarto dela e fechou a porta. Fiquei horas acordado, imaginando o que significava aquele gesto. A simples ideia de que meus netos poderiam estar no centro de seus planos me fez sentir uma fúria que precisei conter para não perder a cabeça.
No dia seguinte, tomei uma decisão silenciosa. Não importava mais se eu estava exagerando, se ainda me faltavam provas irrefutáveis. Os sinais estavam por toda parte, claros e constantes, e eu não podia mais ignorá-los. O medo pela minha família já havia se transformado em algo maior. Uma vigília constante, uma atenção aguçada que não me permitiria baixar a guarda nem por um instante. E assim, entre conversas truncadas, movimentos suspeitos e olhares que carregavam intenções escondidas, percebi que minha nora já não era apenas uma figura da minha família, mas o enigma perigoso que eu precisava decifrar antes que fosse tarde demais. A noite sempre foi para mim um tempo de repouso, o momento em que o barulho da cidade se apaga e o coração encontra algum alívio no compasso lento do sono. Mas desde que descobri a sacola no casaco da minha nora, o silêncio noturno deixou de ser consolo e passou a ser ameaça. Cada ranger da madeira da casa, cada respiração alterada nos corredores, cada porta que se fechava parecia anunciar um segredo prestes a se revelar. E foi numa dessas noites em que o sono se recusava a chegar que a verdade começou a se desenhar de forma mais clara, não por meio de suspeitas ou deduções, mas por palavras que não eram para meus ouvidos, mas que mesmo assim chegaram até mim como lâminas atravessando a pele. Eu estava sentado na poltrona junto à janela, observando a rua deserta iluminada apenas pelos postes, quando ouvi o som abafado de passos no andar de baixo. Olhei para o relógio. Passava da meia-noite. Minha nora não tinha motivo algum para estar acordada a essa hora, ainda mais sozinha. Levantei-me devagar, tomando cuidado para não fazer o assoalho gemer sob meu peso, e desci as escadas com a respiração presa. A sala estava mergulhada na penumbra. Apenas a luz azulada do celular iluminava o canto em que ela estava, de costas para mim, falando ao telefone em voz baixa. Apoiei-me na parede e fechei os olhos por um instante, como se preparar meu espírito pudesse reduzir o impacto do que estava prestes a ouvir. As palavras chegaram até mim fragmentadas, mas suficientes. Ela dizia algo sobre prazos, sobre não poder mais esperar, sobre ele estar desconfiado. Meu coração gelou quando percebi que aquele ele só podia ser eu. Minha presença silenciosa, meus olhares mais atentos, minhas perguntas sutis já haviam acendido nela uma desconfiança. Ela estava ciente de que eu via mais do que demonstrava, e agora falava disso como quem relata a um cúmplice. Não havia emoção em sua voz, apenas cálculo, o tipo de frieza que só escutamos em pessoas que já tomaram decisões irreversíveis. Continuei parado, escutando cada pedaço da conversa, até que uma frase me deixou sem ar. Se for preciso, faço antes do amanhecer. Foi como ouvir o próprio eco do aviso que meu amigo da lavanderia havia me dado. As palavras se conectaram num instante, formando uma linha reta de ameaça. Ela falava sobre tempo, sobre algo que precisava ser feito em breve, e o limite parecia ser justamente aquele momento que eu tanto temia. O silêncio da noite, que até então me servia para pensar, se transformou em tribunal, e cada som era uma sentença que me empurrava para mais perto da necessidade de agir. Ela encerrou a ligação de repente, guardou o celular no bolso e ficou alguns segundos imóvel, como se ouvisse o próprio coração. Eu, imóvel na sombra, quase não respirava. Por um instante temi que tivesse me visto, que soubesse que eu estava ali, mas ela subiu as escadas com passos leves e desapareceu no corredor. Só então soltei o ar preso nos pulmões e encostei a testa na parede fria, sentindo o suor escorrer pela nuca. Não eram mais suposições. Eu tinha ouvido com meus próprios ouvidos. Havia um plano, havia um prazo, e nós estávamos no centro dele. Subi para o quarto em silêncio e fechei a porta atrás de mim.
Sentei-me na cama e fiquei olhando para o armário onde a sacola estava escondida. Era como se o objeto ali dentro pulsasse, como se estivesse vivo, lembrando-me de que aquilo não era apenas uma descoberta macabra, mas a ponta de um fio que conectava minha nora a algo muito maior e muito mais perigoso. A frase ecoava sem cessar. Se for preciso, faço antes do amanhecer. Eu não podia mais esperar. Não podia mais fingir que não sabia. O instinto de proteger meus netos havia se transformado em urgência desesperada. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas cada gesto dela agora me parecia calculado para mascarar intenções. Vi quando abraçou meus netos antes de eles irem à escola, sorrindo com ternura ensaiada, e senti vontade de arrancá-los dali naquele mesmo instante. Mas precisava pensar. Precisava ter um plano que garantisse a segurança deles sem expô-los ainda mais. O problema era que o tempo parecia cada vez mais curto, e minha mente, exausta pela vigília das noites sem sono, já começava a falhar. Voltei ao amigo da lavanderia, fingindo precisar de algo trivial, apenas para confirmar se ele sabia mais. Ele me recebeu com a mesma seriedade da primeira vez, e quando mencionei o telefonema, ele apenas assentiu, como se não se surpreendesse. Disse-me que aquilo não era novidade, que havia gente observando minha nora fazia algum tempo, mas que ele não podia me dizer mais sem me colocar em risco. Pedi-lhe que fosse claro, que me desse qualquer informação que me ajudasse a proteger os meninos, mas ele apenas colocou a mão no meu ombro e repetiu: "Confie em mim. Saia daí antes do amanhecer." Aquilo me desesperou ainda mais, porque confirmava que ele sabia de algo concreto, mas o silêncio dele me deixava à deriva, sem mapas nem bússolas. Voltei para casa com o coração pesado, sentindo que o cerco se fechava. Já não era apenas desconfiança. Já não eram apenas gestos suspeitos. Eu havia escutado o veneno escorrer pela boca dela. Havia ouvido a contagem regressiva que me incluía como obstáculo a ser removido. E quando a noite seguinte caiu, percebi que já não havia espaço para hesitação. Ou eu agia, ou ela agiria primeiro. O silêncio da casa, agora, não era mais o pano de fundo da minha vigília. Era o palco onde se armava a decisão mais sombria da minha vida. Depois daquela noite em que ouvi com clareza a voz da minha nora ao telefone e compreendi, sem margem para dúvidas, que ela falava de mim e que havia um prazo prestes a se encerrar, senti que o fio que me ligava à normalidade tinha finalmente se rompido. Não havia mais volta. O silêncio que pairava sobre a casa não era paz, mas sim a respiração contida de um animal selvagem antes do salto. Eu sabia que precisava de mais respostas, não apenas fragmentos de frases, mas uma explicação que me desse contornos do que estava acontecendo. E a única pessoa que parecia conhecer partes desse quebra-cabeça era o dono da lavanderia, meu velho amigo. Aquele que primeiro havia me alertado, aquele que colocou nas minhas mãos a sacola que até hoje me queimava a consciência. Foi por isso que, em uma manhã cinzenta, saí de casa mais cedo do que o costume, alegando que iria até a feira, mas com a firme decisão de confrontá-lo e arrancar dele o que até então se limitava a me dizer em meias palavras. Quando cheguei, ele estava sozinho, dobrando roupas com a calma de quem repetiu o mesmo gesto milhares de vezes. Mas ao me ver, suspendeu o movimento e apenas me fitou, como se soubesse de imediato o motivo da minha visita. Fechou a porta de vidro da lavanderia, girou a chave com um estalo seco e apontou para a cadeira no canto. Sentei-me em silêncio, observando como o rosto dele carregava uma tensão que eu nunca havia notado nos anos em que nos conhecíamos. Não havia mais espaço para amenidades, para trocas de lembranças de juventude ou piadas velhas. Eu fui direto. Disse que precisava saber de tudo,
que não podia mais proteger meus netos apenas com suspeitas, que estava ouvindo coisas dentro de casa e que a sombra da minha nora já não era apenas imaginação. Contei sobre a ligação, sobre as frases que ecoavam até agora no meu ouvido e sobre como cada detalhe apontava para uma verdade sinistra. Ele me escutou sem interromper, mas a cada palavra parecia pesar mais os ombros. Quando terminei, soltou um suspiro longo e apoiou os braços no balcão, como quem decide finalmente revelar algo que vinha guardando por mais tempo do que deveria. Disse que o celular encontrado no casaco não era apenas uma peça perdida de alguém desaparecido, mas parte de um conjunto maior de evidências que vinham sendo observadas por gente que não queria aparecer. Falou que havia uma investigação não oficial, que certos movimentos de minha nora já estavam no radar havia meses e que o sumiço daquele homem que eu lembrava de ver na vizinhança estava diretamente ligado a ela. As palavras saíam pesadas, arrastadas, como se o medo de me contar fosse tão grande quanto o risco de manter o silêncio. Perguntei desesperado o que significava a chave encontrada junto ao celular. Ele hesitou por um momento, mas acabou confessando que era de um depósito alugado em nome falso, um desses lugares afastados na periferia, usados para guardar coisas que não deveriam ver a luz do dia. Disse que a descoberta daquela chave no casaco da minha nora não era por acaso, mas um erro, uma falha rara de alguém que normalmente nunca deixava rastros. A mensagem rabiscada no papel, aquelas palavras soltas que eu havia lido com dificuldade, confirmavam que havia alguém tentando me avisar de dentro, alguém que sabia que eu era peça importante naquela equação e que, se não agisse rápido, poderia ser a próxima vítima. A cada revelação, eu sentia o coração acelerar, não apenas pelo pavor do que ouvia, mas pela certeza de que meu tempo estava se esgotando. Perguntei se havia algo mais, se ele sabia exatamente o que minha nora planejava, mas ele balançou a cabeça, afirmando que ainda não podia me dizer tudo, porque não era só a minha família que estava em risco, mas também outras pessoas. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. O que poderia ser tão grande a ponto de envolver tantos e ainda assim manter-se no silêncio? Ainda assim, insisti, pedi pelo menos uma orientação concreta, algo que me ajudasse a proteger os meninos sem deixar transparecer que eu já sabia demais. Ele então se aproximou, baixou a voz a um sussurro e disse que eu deveria me preparar para sair de casa com as crianças sem aviso, sem levar nada além do essencial, porque a situação já havia ultrapassado qualquer linha de segurança. Disse que não confiasse em ninguém, nem mesmo no meu filho, porque a lealdade cega dele poderia atrapalhar o que estava por vir. Aquilo doeu mais do que qualquer revelação, porque significava assumir que estava verdadeiramente sozinho naquela guerra silenciosa. Meu amigo colocou a mão sobre a minha e repetiu com firmeza: "Não espere que a verdade venha até você em bandeja. Ela vai se revelar no pior momento possível. Esteja pronto." Saí da lavanderia com a sensação de carregar um peso ainda maior do que quando entrei. O sol da manhã me pareceu agressivo, como se iluminasse um mundo que eu já não reconhecia. Caminhei pelas ruas sem perceber o caminho, tentando processar cada detalhe. A explicação parcial que ele me dera não me tranquilizava, pelo contrário, confirmava que o perigo era real e que estava cada vez mais próximo. O depósito, o celular, a chave, o desaparecido, as conversas noturnas, tudo se alinhava num mosaico macabro que tinha minha nora no centro. Mas o que ela queria, o que pretendia fazer, ainda se escondia atrás de uma cortina que só seria erguida quando já fosse tarde. Quando cheguei em casa, encontrei meus netos correndo pelo quintal, alheios a tudo. A inocência deles era como um farol em meio à escuridão que me cercava, mas ao mesmo tempo me fazia tremer, porque eu sabia que aquela alegria podia ser arrancada de mim a qualquer instante.
Vi minha nora na varanda, olhando o celular, e por um momento nossos olhos se cruzaram. Foi rápido, mas o suficiente para eu sentir que ela já percebia a minha desconfiança. Era um jogo de máscaras, em que cada gesto poderia denunciar demais. Respirei fundo, engoli a angústia e voltei ao meu papel de silêncio. Mas dentro de mim, a chama da decisão já ardia. Eu precisava agir antes dela. Naquela noite, enquanto todos dormiam, tirei a sacola do armário novamente e olhei para a chave fria em minha mão. Pensei no depósito, pensei na possibilidade de descobrir o que havia ali guardado, mas também pensei no risco de deixá-la perceber minha ausência. Foi quando compreendi que cada passo que desse a partir de agora seria um movimento de xadrez, calculado, frio, sem margem para erro. A explicação parcial que meu amigo me dera não era o suficiente para me salvar, mas era o empurrão que eu precisava para entender que não havia espaço para hesitação. O jogo havia começado e eu não tinha mais escolha além de jogar até o fim. Passei o resto da noite acordado, sentado na poltrona do quarto, com a sacola aberta diante de mim, encarando a chave prateada que parecia refletir não apenas a luz fraca do abajur, mas também a sombra daquilo que ainda estava escondido. O conselho do meu velho amigo ecoava como um martelo dentro da cabeça: não confiar em ninguém, nem mesmo no meu próprio filho, e me preparar para sair com os meninos sem aviso, sem alarde, sem deixar rastros. Eu sentia que cada segundo a mais dentro daquela casa era um risco que não podia medir. A decisão já não era mais uma possibilidade, mas uma necessidade inevitável. Era como se uma porta tivesse se fechado atrás de mim e eu não pudesse mais voltar para o conforto da ignorância. Agora, a única saída era encontrar uma maneira de escapar sem que ela percebesse. Comecei a traçar mentalmente cada detalhe do plano. Não podia simplesmente pegar os meninos e desaparecer, porque qualquer movimento brusco denunciaria minha intenção. Precisava plantar a ideia de forma natural, preparar o terreno como quem organiza uma rotina comum, para que, quando o momento chegasse, tudo parecesse apenas mais um dia. Lembrei-me das histórias que havia contado a eles sobre aventuras, sobre dormir fora de casa, e vi nisso uma oportunidade. Se conseguisse convencê-los de que seria divertido, eles não estranhariam quando eu os chamasse para uma surpresa do avô. O desafio maior seria passar despercebido aos olhos dela, que já começava a me observar com a mesma desconfiança que eu nutria por ela. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa com todos, fingindo normalidade. O cheiro de café fresco e pão quente preenchia o ambiente, mas para mim, cada gesto era um ensaio, cada palavra uma estratégia. Observei minha nora com atenção. Ela falava sobre banalidades, sobre compras e pequenos compromissos, mas por trás daquela calma havia algo rígido, um controle frio que me confirmava que ela estava sempre calculando, sempre à frente. Quando olhou diretamente para mim e perguntou se eu havia dormido bem, senti como se aquela pergunta carregasse outra intenção, como se fosse uma sondagem. Sorri e disse que sim, mesmo sabendo que meus olhos cansados provavelmente me traíam. Ao longo do dia, comecei a preparar pequenas coisas sem chamar atenção. Escondi alguns documentos em uma pasta fina, fácil de carregar sem despertar suspeitas. Guardei um pouco de dinheiro em notas, separado do restante, porque intuía que qualquer movimentação bancária poderia ser notada. Fui ao mercado e comprei lanches práticos que poderiam sustentar as crianças em uma viagem curta. Cada detalhe parecia insignificante por si só, mas juntos formavam a rede de segurança de que eu precisava. O mais difícil era manter a serenidade, não deixar que meus gestos se tornassem bruscos, porque sabia que um olhar atravessado dela poderia desmontar tudo. Nessa mesma noite, depois que todos foram dormir, sentei-me novamente diante da sacola.
Peguei o papel rabiscado que estava junto ao celular e fiquei olhando para aquelas palavras truncadas. Antes do amanhecer. Eles já sabem. Não confiar em ninguém. Agora, depois da conversa que ouvi e do aviso do meu amigo, aquelas frases ganhavam peso de sentença. O tempo era meu inimigo, e eu não sabia quando o prazo se encerraria. Era como viver com uma corda esticada sobre a cabeça, sabendo que a qualquer momento ela poderia se soltar. Foi nesse instante que compreendi que não podia mais esperar por certezas completas. O instinto já havia decidido por mim. Era hora de preparar a saída. Nos dias seguintes, comecei a ensaiar com os meninos sem que percebessem. Perguntava se gostariam de passar um fim de semana diferente, se achariam divertido dormir na casa de um amigo do avô. E eles riam, animados com a ideia. Plantar essa semente era fundamental, porque quando chegasse a hora, não poderia haver resistência ou medo da parte deles. Precisava que confiassem em mim, que acreditassem que era apenas mais uma brincadeira. O mais doloroso era olhar para eles e saber que sua inocência era a única coisa que me dava forças, mas também o que me mantinha em constante desespero. Enquanto isso, minha nora se tornava cada vez mais enigmática. Seus movimentos pela casa estavam mais controlados e parecia que ela evitava me deixar sozinho com as crianças por muito tempo. Era como se ela também estivesse se preparando para algo, e esse espelhamento de intenções me deixava em estado de alerta absoluto. Eu já não via nela apenas desconfiança, mas uma preparação silenciosa que confirmava minhas piores suspeitas. A convivência transformara-se em um jogo frio, em que cada gesto era avaliado pelo outro, cada palavra era uma armadilha em potencial. Houve uma noite em que, passando pelo corredor, percebi que ela estava novamente ao telefone. Não consegui ouvir o conteúdo completo, mas o tom de voz era duro, quase impessoal, e mais uma vez ouvi meu nome ser mencionado. Dessa vez, porém, a frase que me gelou foi outra. Está tudo sob controle. Ele não vai agir primeiro. Senti meu corpo estremecer. Ela tinha certeza de que estava me dominando, de que eu não teria coragem de dar um passo antes dela. E foi justamente isso que me deu a força final para consolidar minha decisão. Eu precisava provar o contrário. Assim, cada detalhe da rotina foi adaptado para que, no momento certo, eu pudesse sair com os meninos sem deixar rastros. Não contei nada a ninguém, nem mesmo ao meu filho, porque as palavras do meu amigo eram claras demais para que eu ignorasse. O silêncio passou a ser meu maior aliado. Quanto menos falasse, quanto mais escondesse, mais seguro estaria. Mas dentro de mim, o turbilhão era insuportável. Havia momentos em que eu me perguntava se estava exagerando, se não era apenas um velho paranoico, mas bastava lembrar da sacola, do celular, da chave, das conversas noturnas, para que a realidade voltasse como um soco. Não era exagero, era sobrevivência. E assim, nas sombras da minha própria casa, preparei a saída sem alarde, calculando cada passo, ensaiando cada gesto, esperando apenas o momento certo para agir. Eu sabia que não teria uma segunda chance, que qualquer deslize poderia custar não apenas a minha vida, mas a dos meus netos. E esse pensamento, ao mesmo tempo que me consumia, me dava a frieza necessária para seguir em frente. Já não havia espaço para dúvidas. A decisão estava tomada e o jogo estava apenas começando. A tensão que se acumulava dentro da casa já não podia mais ser escondida sob a superfície das aparências. Por mais que eu tentasse manter meus gestos calculados e meu semblante neutro, havia algo nos meus olhos que denunciava a urgência que eu carregava. O instinto de sobrevivência me obrigava a vigiar cada detalhe, mas ao mesmo tempo, essa vigilância incessante começava a criar pequenas fissuras no meu disfarce. E foi nessas fissuras
que minha nora percebeu que algo estava fora do lugar. O encontro inevitável não aconteceu em uma explosão repentina, mas em um lento desdobrar de olhares, gestos e silêncios, que pouco a pouco nos levaram a um campo em que não havia mais como disfarçar a guerra oculta que travávamos. Certo dia, sentei-me à mesa do café da manhã como sempre, com os meninos já animados para a escola, falando sobre desenhos e brincadeiras. Eu sorria, tentava responder, mas minha mente estava ocupada com a pasta escondida embaixo da cama, onde eu havia guardado documentos e dinheiro para a fuga. Quando minha nora entrou na cozinha, percebi que seus olhos varreram o ambiente de forma rápida, como quem verifica se algo está fora de ordem. Trouxe consigo o celular nas mãos, mas não estava distraída com a tela. Ela me observava com intensidade, como se tentasse atravessar a máscara que eu usava. Senti o coração acelerar, mas mantive o sorriso sereno. Foi nesse instante que ela se aproximou e, com uma voz doce demais para ser natural, perguntou: "Está tudo bem com o senhor? Tenho notado que anda meio distraído ultimamente." A pergunta, aparentemente inocente, carregava em si um peso sutil de acusação. Era a sondagem que eu temia. Respondi com a calma de quem fala de coisas banais, dizendo que a idade traz consigo cansaços inesperados, que eu estava apenas preocupado com exames médicos atrasados. Mas vi no seu olhar que ela não acreditava. Sorriu, assentiu e continuou mexendo no celular. Mas aquele sorriso não era de compreensão, era de alerta. E eu soube que, a partir dali, qualquer movimento precisaria ser 2 vezes mais cuidadoso. No mesmo dia, mais tarde, aconteceu o primeiro confronto silencioso. Eu havia deixado a sacola dentro do armário, cuidadosamente escondida entre roupas antigas que ninguém mexia. Mas quando abri o armário para verificar, percebi que as roupas estavam diferentes, ligeiramente deslocadas, como se mãos que não eram as minhas tivessem tateado ali. A sacola ainda estava lá, mas não na posição exata em que eu a havia deixado. O sangue gelou em minhas veias. Ela a havia encontrado. Talvez não tivesse aberto, talvez tivesse apenas suspeitado, mas a simples ideia de que sua atenção já havia alcançado meu refúgio me deixou sem ar. Naquele instante, compreendi que o equilíbrio da balança tinha mudado. Não era mais apenas eu que observava. Ela também estava observando a mim. Naquela noite, quando sentei-me no quintal fingindo tomar ar fresco, ela veio até mim. Trouxe uma xícara de chá, algo que raramente fazia, e entregou com delicadeza. Agradeci, mas o peso simbólico do gesto me deixou paralisado. Era como se ela estivesse testando até onde eu iria na confiança, até onde eu fingiria acreditar em sua generosidade. Bebi apenas um gole, controlando a respiração, e deixei o resto esfriar na minha mão. Foi então que ela se sentou ao meu lado e, sem olhar diretamente para mim, disse: "O senhor sabe que pode confiar em mim, não é? Estamos todos do mesmo lado aqui." As palavras ditas com suavidade ressoaram como uma ameaça velada. Eu percebia em cada sílaba a sugestão de que ela já tinha plena consciência da desconfiança que eu nutria. A partir desse momento, nossa convivência se transformou em uma partida de xadrez jogada em silêncio. Cada movimento que eu fazia era acompanhado de perto por ela, e cada movimento dela se tornava para mim uma armadilha potencial. Os meninos, inocentes, continuavam a brincar e rir, sem imaginar que a própria casa havia se tornado campo de batalha. Havia tardes em que eu a surpreendia me observando à distância, fingindo estar ocupada com afazeres domésticos. Outras vezes, quando eu entrava na sala, ela desligava o celular apressadamente, como se estivesse cortando uma ligação que não poderia ser ouvida por mim. Essa dança de suspeitas alcançou seu ápice quando, uma madrugada, levantei para beber água e a encontrei parada no corredor, diante da porta do meu quarto. Não se moveu, apenas disse que havia ouvido um barulho.
Mas seu olhar fixo na maçaneta denunciava que não era apenas curiosidade. Eu sabia que o encontro direto era inevitável, que cedo ou tarde as máscaras cairiam, e por isso me preparei. Passei a andar pela casa como se nada tivesse mudado, mantendo a rotina intacta, mas dentro de mim tudo era cálculo e estratégia. Se ela já desconfiava de que eu sabia, então era questão de tempo até que tentasse agir. A questão era: agiria contra mim, contra os meninos ou contra todos nós ao mesmo tempo? Essa dúvida me corroía e ao mesmo tempo me empurrava para a urgência de acelerar meu plano. Foi numa tarde chuvosa que o confronto ganhou corpo. Eu estava na sala lendo o jornal, tentando manter a normalidade, quando ela se aproximou devagar. Sentou-se na poltrona em frente, cruzou as pernas e, sem qualquer disfarce, perguntou: "O que o senhor faria se descobrisse algo sobre mim que não deveria?" A frieza com que a frase foi dita me cortou como lâmina. Eu fechei o jornal com calma, respirei fundo e respondi que segredos não duram para sempre, que o tempo sempre revela o que deve ser revelado. Ela sorriu, mas não foi um sorriso de leveza, foi um sorriso de desafio. Ficamos nos encarando por longos segundos e, naquele silêncio, compreendemos que o jogo estava escancarado. Já não havia disfarces. Ela sabia que eu sabia, e eu sabia que ela já estava pronta para agir. Depois desse momento, a casa deixou de ser lar e se tornou um território sitiado. Cada canto parecia esconder armadilhas. Cada palavra era medida, cada olhar carregava intenções ocultas. Os meninos, ainda inocentes, pediam para brincar no quintal, e eu os acompanhava com uma atenção quase obsessiva, temendo que a qualquer instante uma sombra os alcançasse. Minha nora se mantinha em silêncio calculado, mas percebia-se na rigidez de seus gestos que já não tinha paciência para prolongar o teatro. O encontro inevitável havia acontecido, ainda que em forma de palavras enigmáticas. O próximo passo seria a revelação aberta, e eu precisava estar pronto para enfrentá-la. Foi nesse clima que compreendi que a fuga não poderia mais esperar. Não se tratava apenas de um plano preventivo, mas de uma urgência vital. O tempo do jogo havia acabado, e o tabuleiro já estava prestes a virar de cabeça para baixo. Naquele ponto em que o silêncio já havia se transformado em campo de batalha, e cada gesto era um movimento em direção a um desfecho inevitável, eu sabia que não poderia mais adiar o confronto com a verdade. A sacola escondida no fundo do meu armário queimava minha consciência como uma vela acesa em meio ao escuro. Eu já não podia conviver com a incerteza de seu conteúdo completo. Até então, eu tinha apenas vislumbrado fragmentos: o celular trincado e manchado, a chave prateada que não se encaixava em nenhum lugar da casa, o bilhete rabiscado com palavras que pareciam previsões de um desastre. Mas agora, depois de ouvir a voz da minha nora prometendo agir antes do amanhecer e de sentir em seu sorriso o desafio frio de quem sabe estar sendo observado, compreendi que não era mais tempo de esperar. Eu precisava abrir de vez aquele cofre improvisado de segredos e encarar, sem filtro, o que realmente estava escondido no casaco. Esperei a casa mergulhar em silêncio. As crianças já estavam deitadas, sonhando ainda sem saber que o mundo ao redor delas se erguia sobre sombras. Meu filho dormia pesado, alheio, preso ao conforto da confiança cega. Minha nora, esta eu não tinha certeza. Sabia que se recolhera ao quarto, mas sua presença era como uma sombra que nunca se apaga, sempre à espreita mesmo quando os olhos não a veem. Fechei a porta do meu quarto com cuidado, caminhei até o armário e retirei a sacola, pousando-a sobre a cama com mãos trêmulas. Sentei-me e fiquei olhando para ela como quem encara um animal enjaulado, ciente de que basta um movimento para que tudo mude para sempre. Abri a sacola devagar. O celular estava ali, frio,
sua tela rachada refletindo a luz fraca do abajur. A chave continuava com seu brilho metálico, mas foi o papel dobrado em excesso que me chamou a atenção. Eu já o havia visto antes, mas agora parecia ainda mais carregado de sentido. Desdobrei-o lentamente, até que se revelou por completo. A letra era apressada, trêmula, como se escrita por alguém em desespero. As palavras desta vez pude ler com clareza. Se está lendo isto, já não tenho tempo. Ela sabe de tudo. Guardem as crianças. Antes do amanhecer, saiam. O que carregam não é dinheiro, é morte. O bilhete terminava com uma assinatura borrada, mas reconhecível. O nome do homem desaparecido, aquele que a cidade inteira comentava sem respostas. O celular era dele. O sangue seco nas bordas da tela era dele. E a chave, compreendi com horror, deveria levar ao lugar onde as peças finais de sua história estavam guardadas. Fiquei imóvel por minutos que pareceram horas, deixando que a revelação se infiltrasse como veneno. Tudo estava diante de mim, não mais em fragmentos, mas em um retrato cruel. Minha nora estava envolvida diretamente com o desaparecimento daquele homem. O casaco, a sacola, o celular, a chave, o bilhete. Nada era acidente, nada era descuido. Ela havia deixado escapar apenas porque o acaso, ou talvez a própria pressa de quem já não controla mais todos os detalhes, permitiu. E agora, esse segredo estava em minhas mãos, transformando-me de espectador silencioso em peça central do jogo. Naquela madrugada, o medo deixou de ser apenas instinto e se transformou em decisão. Eu não podia mais apenas planejar a fuga, precisava agir, porque agora compreendia a magnitude do perigo. A frase final do bilhete, "O que carregam não é dinheiro, é morte", ressoava como sentença. Não era apenas um aviso para que eu protegesse meus netos, era a confissão de que a própria vida deles estava na linha de frente do que ela tramava. E o detalhe que mais me atormentava era justamente a especificidade da frase, "Guardem as crianças". Não era sobre mim, não era sobre meu filho. Era sobre eles, os pequenos que nada entendiam do mundo, mas que eram agora o centro de uma rede de violência e segredos. Levantei-me, guardei novamente a sacola e me sentei diante da janela. A rua estava vazia, iluminada por um poste que lançava sombras longas sobre o asfalto. Pensei em tudo o que havia visto e ouvido até ali. As ligações sussurradas, as saídas repentinas, os olhares fixos diante das portas fechadas, o chá oferecido com suavidade falsa, as perguntas enigmáticas. Minha nora já não era apenas uma presença desconfortável em nossa família, mas a engrenagem de algo muito maior e muito mais cruel do que eu poderia imaginar. Eu sentia que, ao descobrir a verdade completa do que estava escondido no casaco, havia assinado uma sentença para mim mesmo. Agora, ela não poderia mais permitir que eu continuasse, e eu sabia que ela já percebia que eu tinha visto demais. Pensei nos meninos dormindo, no riso fácil deles, nas histórias que me pediam todas as noites. Pensei na promessa que fizera a mim mesmo de protegê-los a qualquer custo. Agora, esse custo estava claro. Significava abandonar a casa, abandonar meu filho, abandonar qualquer ilusão de normalidade. Significava tornar-me um fugitivo dentro da própria vida. Mas também significava salvar aqueles dois pequenos do abismo em que sua mãe tentava arrastá-los. Fechei os olhos por um instante e ouvi novamente a voz do meu amigo da lavanderia. Antes do amanhecer. Era como se ele estivesse ali, sentado ao meu lado, repetindo a sentença que agora se revelava em toda sua clareza. Não era metáfora, não era exagero. Era prazo, um prazo que estava prestes a se esgotar. E eu, sozinho naquela madrugada silenciosa, compreendi que o jogo havia terminado. A revelação completa estava diante de mim.
A minha nora era culpada, o casaco era a prova, e os meus netos eram as próximas vítimas. Respirei fundo, com os olhos fixos na escuridão além da janela, e entendi que não havia mais espaço para hesitar. O próximo passo não seria apenas fuga, seria confronto. Eu precisava encarar a fera dentro da própria casa, expô-la, arrancar-lhe a máscara diante de quem ainda acreditava em sua inocência. O amanhecer se aproximava, e com ele a última oportunidade de decidir entre a vida e a destruição. Naquela madrugada em que a revelação completa se tornou impossível de ser ignorada, percebi que já não havia mais tempo para indecisões. O bilhete encontrado no casaco não deixava margem para dúvidas. Havia um plano em curso, havia uma ameaça clara e direta contra os meus netos. E cada minuto que eu passava sob o mesmo teto com ela era como caminhar sobre um chão minado. A decisão de agir não foi heróica nem impulsiva. Foi simplesmente inevitável, como respirar quando falta o ar. Eu sabia que, ao amanhecer, tudo mudaria, mas precisava garantir que mudaria a favor das crianças e não dela. Passei longos minutos diante da cama deles, observando seus rostos serenos, ainda moldados pela inocência do sono. Senti um nó na garganta e prometi a mim mesmo que, custasse o que custasse, eles não seriam engolidos pelo abismo que sua mãe cavava em silêncio. O primeiro passo foi acordá-los sem alarde. Usei o pretexto de uma surpresa do avô, algo divertido e misterioso, e seus olhos brilharam de curiosidade. Preparei uma pequena mochila com o que já havia separado: documentos, dinheiro, comida simples. Eles riram, achando que estávamos partindo para uma aventura, e naquele instante agradeci pela ingenuidade que os fazia aceitar tudo como parte de um jogo. Cada sorriso deles era uma punhalada em mim, porque eu sabia que estava os arrancando da casa, não para um passeio, mas para fugir de sua própria mãe. Mas não havia espaço para culpa. A prioridade era a sobrevivência. Desci com eles em silêncio, enquanto a casa ainda dormia. O coração batia como se fosse me denunciar, mas consegui chegar até a porta sem ser percebido. No entanto, ao girar a chave, ouvi um som atrás de mim. Era ela. Minha nora estava de pé no corredor, com os braços cruzados, olhando-me com uma expressão que misturava frieza e triunfo. "Onde o senhor pensa que vai a essa hora?" perguntou com a voz calma, mas carregada de veneno. Os meninos, confusos, se aproximaram de mim, agarrando minhas mãos. Eu respirei fundo, sentindo que aquele era o momento em que todas as máscaras cairiam. Não respondi de imediato. Apenas encarei-a e disse que sabia de tudo, que o casaco havia revelado mais do que ela imaginava, que eu tinha provas suficientes para destruir a imagem de perfeição que ela mantinha diante do meu filho e de todos. Pela primeira vez, vi sua expressão vacilar. Não foi medo, mas surpresa, como quem percebe que subestimou o inimigo. Ela tentou rir, dizendo que eu era apenas um velho paranoico, mas sua voz falhou quando mencionei o nome do homem desaparecido e o bilhete que ele havia deixado. A máscara dela rachou. Foi então que a tensão explodiu. Ela avançou tentando arrancar a mochila das minhas mãos, mas os meninos choraram e isso a fez hesitar. Usei essa brecha para empurrá-la de volta e sair pela porta, levando-os comigo. Corremos pela rua deserta e cada passo ecoava como um martelo em minha cabeça. Atrás de nós, ouvi seus gritos, mas não olhei para trás. Já havia preparado um carro com meu amigo da lavanderia, estacionado em um beco próximo. Ele nos esperava tenso, mas firme. Entrei com os meninos e, em silêncio, deixamos para trás a casa que já não era lar, mas sim prisão e armadilha. Os dias seguintes foram de silêncio e reclusão. Ficamos escondidos em um sítio distante, enquanto meu amigo acionava contatos que cuidaram de entregar as provas às autoridades. O celular, a chave, o bilhete,
Tudo foi reunido e encaminhado. A ruína dela foi rápida e sem glória. Bastou que as conexões fossem reveladas, que o depósito fosse aberto e o conteúdo ali dentro exposto, documentos falsos, dinheiro ilícito e objetos que ligavam diretamente sua participação ao desaparecimento do homem cujo nome havia chocado a vizinhança semanas antes. Quando a polícia chegou até ela, não houve fuga possível. Seu silêncio e seus sorrisos calculados já não podiam esconder o peso das evidências. Meu filho, devastado, se recusava a acreditar. Olhou para mim com raiva, acusou-me de ter armado tudo, mas a realidade não se curva às vontades, e diante da verdade, ele não pôde se manter cego por muito tempo. Vi em seus olhos a dor de quem percebeu que viveu ao lado de uma mentira e que não teve coragem de enxergar os sinais. Essa dor não me trouxe satisfação, apenas um peso triste. A ruína dela não foi apenas a queda de uma mulher perigosa, mas também a destruição de uma parte da vida dele. Ainda assim, ao olhar para os meninos correndo pelo quintal do sítio, livres e seguros, compreendi que havia feito o que precisava ser feito. O desfecho não me trouxe alegria, mas sim uma paz áspera, dura, conquistada à custa de noites em claro e de um silêncio que me corroía. A ruína da minha nora foi completa e sua imagem desmoronou diante de todos. Eu não precisei gritar, não precisei me vingar com as próprias mãos. Bastou revelar o que estava escondido no casaco, e a verdade fez o trabalho de destruí-la. Restou-me apenas a tarefa de reconstruir a vida das crianças, de lhes oferecer um futuro em que a sombra da própria mãe não pairasse sobre cada brincadeira. Hoje, quando penso naquela noite e em tudo o que vivi, percebo que a proteção dos meus netos foi o único farol que me manteve de pé. Não sei se algum dia conseguirei apagar as imagens do que encontrei naquela sacola, ou o som da voz dela sussurrando ameaças ao telefone, mas sei que fiz o que precisava ser feito. E se a ruína dela foi inevitável, foi porque tentou erguer sua vida sobre mentiras e sangue. No fim, quem paga esse preço não são apenas os culpados, mas todos ao redor. Eu aceitei carregar esse fardo, porque a vida deles vale mais do que o meu descanso. O amanhecer chegou, e com ele a certeza de que, apesar de toda a dor, meus netos estavam salvos. E isso, para mim, foi a única vitória possível.